Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso papo aqui de hoje. Meu nome é Omara e nós vamos falar hoje sobre o que eu havia prometido, falar sobre cada sabotador. Bem, por que a gente precisa conhecer ou saber sobre os nossos sabotadores, né? Eu falei no vídeo passado sobre o crítico interno que todos nós temos, né? Mas aliado ao crítico interno a gente vai ter mais 9 tipos de sabotadores. E quando nós estamos em uma tomada de consciência sobre como nós agimos e como os nossos sabotadores nos fazem reduzir a nossa emoção positiva e aumentar a nossa emoção negativa, nós precisamos conhecer as estratégias com que eles fazem isso. E conhecendo as nossas estratégias ou as estratégias que eles utilizam, nós podemos anteceder ações ou estratégias, né, do nosso sábio, que eu também falei no vídeo passado sobre o sábio, de como nós podemos bloquear essa ação desse sabotador. E no final eu vou colocar também 3 dicas de como a gente pode começar já a estabelecer uma forma de bloquear a ação desses sabotadores. Então eu gostaria de começar novamente pelo crítico interno, que eu falei no vídeo passado, mas gostaria de aprofundar um pouco mais. O crítico interno, que é esse que todos nós temos, ele pode ter sido criado numa condição ainda na infância, para que ao olhar as coisas ruins do outro ou das circunstâncias, pudéssemos nos desviar exatamente daquilo da nossa própria vida que não estávamos conseguindo ver. Então o crítico interno pode ter sido criado nesse momento. Ao olharmos, criticarmos a vida dos outros ou as circunstâncias, deixamos de olhar profundamente a nossa própria vida. Outra função do crítico interno, além de quebrar nosso estado de recursos e nos colocar abaixo por sentimentos de culpa, frustração ou a própria crítica, né, a si mesmo, crítica aos outros e crítica às circunstâncias. Eu acho que isso já aconteceu contigo alguma vez. Nós começamos a criticar ou a política, ou o país, ou a educação, achamos que as coisas não vão bem, e nesse movimento de fazer essas críticas, temos um pensamento do tipo: eu vou ser feliz quando isso não existir mais, quando a política melhorar, quando a educação for melhor, enfim, todos esses fenômenos que estão externos a nós, ou quando eu mesma adquirir isso, ou melhorar tal coisa, ou tiver um salário melhor, ou tiver um trabalho melhor, ou tiver resolvido o meu problema com meu filho, enfim. E através desse fenômeno nós ficamos muitas vezes paralisados na situação em que estamos. E agora a parte que mais nos interessa. O crítico interno atua no nosso florescimento, no impedimento do nosso florescimento, como a gente já falou em alguns vídeos aí para trás a respeito do florescimento. Estamos ainda no primeiro item do florescimento, que são as emoções positivas, porque ele atua diretamente nas nossas emoções, nos colocando para baixo com emoções negativas e nos torna vítima de nós mesmos. Começamos a criticar e começamos a entrar na espiral descendente das nossas emoções e nos tornamos cada vez mais negativos, nos afastando do nosso máximo potencial. É esse o procedimento que ele faz. Eu vou começar agora falando do nosso prestativo. Esse sabotador prestativo que auxilia o nosso crítico interno, assim que nosso estado de recursos é quebrado, esse sabotador chamado prestativo, ele age, em primeiro ponto, colocando sempre a necessidade dos outros à frente de nossa própria necessidade. O sabotador prestativo busca agradar e elogiar por uma necessidade de afeição. Então é como se fosse uma troca. Ele não consegue expressar muito bem suas necessidades, mas ele imagina que o outro deduz essa necessidade e ele se frustra muito quando isso não acontece, o levando também para uma espiral descendente, né, de emoções negativas, de frustração com o outro, com as circunstâncias. E no desenvolvimento humano, ele tem dificuldade de investir em seu próprio crescimento, por justamente não considerar-se como prioridade. Na questão financeira, o prestativo pode, inclusive, criar dívidas
que ele não pode arcar para poder presentear pessoas ou para agradar pessoas, por exemplo, num churrasco do trabalho. Ele às vezes não está com condição financeira, mas ele quer agradar, ele leva tudo que quer pagar tudo para todo mundo, e nesse sentido pode ter grandes perdas financeiras. O impacto que esse sabotador pode causar na vida das pessoas que o possuem é uma sensação nas outras pessoas, às vezes de obrigação, ou as pessoas se sentirem manipuladas ou controladas por esse excesso de iniciativa, né? E esse prestativo, ele rompe consigo mesmo, com as suas necessidades, para poder satisfazer a necessidade de outras pessoas. Então, se você se sente assim ou conhece alguém que seja assim, essa é a tendência da gente observar como ele age, para que a gente possa criar estratégias, né, no próximo churrasco do trabalho para impedir a atuação desse sabotador. Porque a gente percebe que a ação do sabotador vai ser sempre na hiperatividade de uma função e de uma qualidade nossa. Então é muito legal a gente ser prestativo, mas o sabotador prestativo leva essa condição de ajudar aos outros a uma máxima potência, o que vai prejudicar a si mesmo. Ou é muito legal a gente realizar coisas, mas se nós hiperrealizamos, também deixamos de tornar aquela nossa característica positiva, e quando a potencializamos num ponto muito alto, ela passa a ser um defeito, ou seja, algo que está nos impedindo de avançar. Um aspecto muito importante que eu gostaria de levantar a respeito do trabalho com sabotadores é que no momento em que começamos a olhar o nosso sabotador, nós somos como se fosse o próprio planeta Terra. E nós estamos olhando um rio do planeta Terra que está ali meio poluído, sem conseguir escoar direito a água. Então, nós estamos colocando uma lente de aumento, né, em um ponto específico que está travando a nossa vida ou que está dificultando a nossa caminhada. Então, é importante que a gente observe os nesses pontos de melhora, de autossabotagem, com o olhar do sábio. Também não nos colocar para baixo por termos esses sabotadores. Esses sabotadores todos nós temos em maior ou menor grau. Muitas vezes as pessoas que eu atendo têm um alto índice de sabotagem, mas é porque também ela tem um alto índice de conhecimento, de autoconhecimento. Então, o mais importante é identificar o seu crítico interno, identificar o sabotador que mais age, né, que mais atua em consonância com esse crítico interno, e buscar estratégias para conseguir reduzir o impacto dessa autossabotagem no nosso dia a dia. E assim poder navegarmos com mais tranquilidade, com mais paz interior, com mais sentido, com mais significado na nossa vida. Esse é o objetivo aqui das nossas conversas, dos nossos encontros, que a gente possa florescer como ser humano e que eu possa de alguma maneira ajudar com as pesquisas, com os conhecimentos que eu vim adquirindo e aplicando na minha própria vida, a poder contribuir para o seu autodesenvolvimento também. Então busque, seja um detetive de si mesmo, né? E encare isso com muita leveza, com muita tranquilidade, e busque realizar na sua vida essas transformações aos poucos, buscando sempre se observar, né? E se abraçar, ter essa autocompaixão, né? De perceber o que já foi, o que serviu para você e que hoje não está mais produzindo os efeitos que você gostaria, e que para longe do que você está observando do seu sabotador, existe um eu muito maior interno e que busca se expressar com mais clareza, com mais limpidez, com mais expressão realmente pura, né? E que muitas vezes os sabotadores estão a impedir essa expressão. Bem, com isso finalizamos essa nosso capítulo aí da nossa série sobre sabotadores. Espero que tenha acrescentado
dentro do seu desenvolvimento, da sua busca, da procura que você faz de ser uma pessoa melhor, de estar com a sua positividade mais em alta e buscar de alguma maneira potencializar a sua vida e as suas características próprias, não é? Então, espero que tenha feito a diferença. Por favor, ficaria muito feliz de receber suas sugestões, as suas considerações, as suas dúvidas, se tiver, o que eu puder ajudar, estarei à disposição, tá bem? Então, boa sorte a todos e até o nosso próximo episódio com mais sabotadores.